Olá, muito boa noite. Eu sou David Muto, está a ver o Conexão Angola aqui no seu canal de eleição para se atualizar sobre o que mais importante acontece pelo país e pelo resto do mundo. Este é o Conexão Angola, o seu programa de análise e comentário à atualidade internacional. E já sabe que este programa conta sempre com os préstimos dos nossos convidados, especialistas em assuntos internacionais, que com o seu conhecimento ajudam-nos a analisar, comentar os assuntos que marcam o mundo em notícias. Em meio a vários acontecimentos a nível global, a África voltou aos holofotes internacionais pelos melhores motivos. Quênia, a sua capital Nairobi, acolheu a cimeira Africa Forward, um encontro que reuniu as lideranças africanas e também a França. França que quer voltar a ter a África como seu parceiro preferencial nos mais variados assuntos internacionais. O presidente Emmanuel Macron, que marcou presença nesta cimeira de Nairobi, que depois esteve em Addis Abeba, na Etiópia, disse que a África merece ser ouvida nos palcos internacionais e também é das vozes que diz que o Conselho de Segurança das Nações Unidas está desajustado melhor, e que as reformas que se precisam nas Nações Unidas, uma delas é justamente dar lugar ao continente africano, por ser um continente com um PIB relevante e também com uma taxa populacional que deve ser ouvida nas discussões internacionais. Este encontro Africa Forward contou também com a presença do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que está em fim de mandato, que mais uma vez disse que as vozes africanas não devem ser ignoradas. Cumprimento e apresento os meus convidados desta noite. Boa noite ao Wellington Calazans, jornalista e comentador para assuntos internacionais da ATP Notícias, que nos fala sempre a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite. Bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David Temudo. Boa noite ao professor Almeida e a você assistindo a Conexão Angola. É um prazer estar aqui de volta. Wellington, consigo começo justamente para olharmos para esta cimeira Africa Forward, que acabou por se estender ao encontro que aconteceu em Nairobi, que aconteceu em Addis Abeba. Portanto, esta cimeira África-França, ou França-África, aconteceu primeiro em Nairobi, no Quênia, sob a presidência do presidente William Ruto e de Emmanuel Macron, e depois houve o encontro de Addis Abeba na sede da União Africana. Em meio a acontecimentos internacionais de bastante relevo, como é o caso da cimeira Xi Jinping-Donald Trump e também a guerra no Médio Oriente e ainda a situação que opõe a Rússia e a Ucrânia, a África voltou aos holofotes internacionais por conta desses acontecimentos e da vinda de Macron e de Guterres ao continente africano. Sem dúvida, David. Num cenário internacional marcado pela recomposição de alianças, pela exaustão de modelos de intervenção externa e pela redefinição de eixos de poder, essa cimeira de Nairobi, em especial, não deve ser vista apenas como mais um encontro diplomático protocolar, como outros que já vimos. Ela representa um ponto de inflexão. O continente africano, como você colocou muito bem, historicamente tratado como tabuleiro de interesses alheios, afirma-se progressivamente como sujeito autônomo de sua inserção mundial. E essa expressão Africa Forward, ela sintetiza uma virada estratégica e também normativa, porque o encerramento da lógica tutelar e o início de uma agenda conduzida por prioridades soberanas, integração regional e parcerias negociadas em pé de igualdade. Então, esta avaliação, ela examina os contornos desse movimento, suas implicações no sistema multilateral e os mecanismos que são necessários para que a presença africana se traduza em influência estrutural e não apenas em retórica passageira, como em eventos semelhantes que foram praticados anteriormente. Diante disso, essa cimeira de Nairobi tem a redefinição do posicionamento continental africano. A cimeira de Nairobi pode ser definida com precisão analítica como um fórum de coordenação estratégica para a reposição do continente africano no sistema global em reconfiguração. Então, a escolha do Quênia, um polo econômico sul-africano e nação fora da esfera francófona tradicional, não foi simbólica por acaso, sinalizou também e intencionalmente uma ruptura com arquiteturas de influência que foram herdadas do período colonial e a abertura a uma diplomacia pan-africana
desvinculada de heranças linguísticas ou militares externas. O evento transcendeu declarações genéricas de cooperação. O evento também abordou com foco técnico a governança de recursos críticos, a transição energética justa, a segurança alimentar estrutural e a integração de cadeias de valores regionais. Então, a sua essência, ela reside na capacidade de apresentar demandas unificadas, reduzindo a fragmentação que, no passado, facilitou a interferência bilateral e a assinatura de acordos assimétricos. Definir Nairobi como turno estratégico é reconhecer que o continente africano deixou de reagir passivamente a choques globais para passar a estabelecer parâmetros de engajamento internacional. Não se trata de um pedido de inclusão, mas de uma declaração de capacidade organizativa continental. Nesse sentido, nós temos que destacar que torna-se voz ativa nas decisões globais, que não depende de visibilidade midiática, mas de arquitetura institucional e peso material coordenado. O continente africano impõe essa presença através de eixos complementares e verificáveis. Então, nós temos visto aí a operacionalização efetiva da Zona de Livre Comércio Continental Africana, ao harmonizar normas agropecuárias, facilitar a circulação de capitais e também integrar mercados, e transforma a escala demográfica e geográfica em poder de negociação coletiva. Nós temos em segundo plano a participação, e não menos importante, a participação estruturada e não decorativa em fóruns como o G20 e também os BRICS+, né, que compõem aí as redes de cooperação de diferentes países, de diferentes continentes, onde o continente africano comparece como coprodutora de normas financeiras, climáticas e tecnológicas, não como beneficiária passiva. E o terceiro ponto, a diplomacia coordenada em questões de segurança internacional, regulação de minerais estratégicos e governança de dados, além de áreas onde o detentor de recursos e rotas define regras. Para sustentar essa influência, David, é indispensável fortalecer os mecanismos de posição comum da União Africana, dotando-os de mandato vinculativo para votações e organismos multilaterais, para além de investir em representação técnica especializada e não apenas protocolar. A voz ativa do continente africano não se impõe por confronto retórico, mas se afirma por consistência, previsibilidade e capacidade de entrega. Quando o continente africano fala com sua voz em temas como reforma da arquitetura financeira internacional ou acesso a tecnologias diversas, o sistema global é obrigado a acatar esse tipo de apelo à mudança de correlação de forças. Por enquanto, David. Obrigado, Wellington. Vamos olhar para um outro tema e volto para o Wellington Calazans. Wellington, olhamos então para o centro da cimeira China-Estados Unidos, ou Estados Unidos-China, como se queira. Donald Trump, cerca de 10 anos depois, volta à China. Portanto, Trump esteve na China em 2017, quando do seu primeiro mandato. O mandato de Joe Biden foi de algum congelamento nas relações congelamento e tensão entre as duas potências, e Trump, que começou este seu segundo mandato com uma retórica quanto à sua relação com alguns parceiros tradicionais, mas também com aqueles que consideravam algo antagónicos, vem agora tentar suavizar esta relação com uma potência que, se antes chamávamos-la em ascensão, hoje vem firmar-se como uma potência sólida e que já existe. Portanto, nas palavras de Xi Jinping, portanto, o presidente chinês, os Estados Unidos e a China são as duas maiores potências mundiais. Portanto, Xi Jinping a dizer que a China é sim uma potência e que a sua relação com os Estados Unidos deve ser de paridade, porque é do interesse de todo o mundo que estas duas nações tenham uma relação boa. Quanto a alguns temas mais sensíveis, o presidente chinês foi claro naquilo que é a posição chinesa, e quanto ao Irão, pouco ou nada se falou. Ouvimos pronunciamentos do Trump pouco depois de ter deixado a China
tendo apenas dito que Xi Jinping estava disposto a ajudar naquilo em que Irão ou os Estados Unidos achassem necessários. Exatamente isso que você falou, David. E praticamente você fez uma introdução do resumo dessa visita, porque essa satisfação que foi declarada por Donald Trump ao término de sua visita a Pequim, ela não deve ser confundida, como a imprensa ocidental tem feito, com substância diplomática. O que nós observamos foi a consolidação de um padrão de interação em que a encenação pública substitui o compromisso real. Xi Jinping afirmou esperar que 2026 seja um ano histórico e emblemático para as relações sino-americanas. Mas tal declaração, ela opera numa espécie de registro da aspiração, não da realização. A ausência de acordos concretos sobre tarifas, semicondutores, acesso a mercados ou mecanismos de verificação, tudo isso revela que ambos os lados priorizam a gestão de riscos imediatos em detrimento de transformações duradouras. Então, quando Trump minimiza a ausência de resultados ao enfatizar a boa química pessoal com Xi, recurso retórico que serve para amortecer expectativas domésticas e evitar leituras de derrota, nós temos que entender que a realidade material ela é imposta. As disputas por primazia tecnológica, controle de cadeias de suprimentos críticos e influência normativa em instituições multilaterais permanecem intactas. A China, por sua vez, utiliza o encontro para reafirmar sua autonomia estratégica, demonstrando que não cederá em questões de soberania ou desenvolvimento tecnológico sob pressão externa. O resultado é um equilíbrio precário, comunicações diretas para evitar erros de cálculo, mas sem avanço que alterem a trajetória competitiva. A diplomacia, nesse contexto, ela funciona como válvula de escape e não como uma espécie de motor de convergência, porque a advertência de Trump a Taiwan contra a independência, de que não deve contar com apoio incondicional dos Estados Unidos da América, ela não representa uma ruptura na política norte-americana, mas uma reafirmação calculada de ambiguidade estratégica que caracteriza a abordagem de Washington há décadas. Ao declarar que não procura que alguém se torne independente e que não quer guerras, Trump explicita o limite do compromisso norte-americano. O apoio a Taiwan é instrumental, condicionado à ausência de provocações que forcem uma resposta militar chinesa. Enquanto isso, vimos que Taipei, por seu turno, reafirma sua condição de entidade democrática e soberana, recusando submeter-se a pressões externas, o que é um grande erro, porque essa postura ela esbarra em assimetrias materiais insuperáveis, já que a China detém superioridade logística, capacidade de proteção regional e um interesse existencial na reunificação. Então, essa resolução do impasse, ela não virá por declarações de princípio, mas sim por negociações verdadeiras que delimitam zonas de tolerância mútua. Enquanto Washington mantiver a ambiguidade como ferramenta de discussão e de dissuasão, e Taipei persistir em externalizar sua segurança, o risco de escalada por cálculo errado permanecerá elevado. E essa única via para a estabilidade passa pelo reconhecimento de que a questão taiwanesa é, em última instância, uma disputa entre potências, não uma afirmação unilateral de soberania. Então, quando vemos aí Taiwan dizer que é uma nação democrática, soberana e independente, nós temos que ver também o lado da China, que a afirmação de Taipei sobre essa sua condição, do ponto de vista do direito internacional e dos consensos diplomáticos estabelecidos, a política de uma só China, ela permanece. E o enquadramento reconhecido pela maioria, inclusive dos Estados Unidos da América, que mantém relações não oficiais com Taipei,
mas eles reconhecem Pequim como o governo legítimo da China. E essa retórica taiwanesa, embora legítima no plano interno, ela não altera essa realidade estrutural. Então, temos que levar a sério a posição chinesa, não é? E também levar em consideração de que esse tema não pode sair dessa esfera China-Taiwan, porque o risco de desandar e provocar uma nova tensão pode provocar uma crise internacional sem precedentes, especialmente nas questões tecnológicas. Então, a China, ao exigir o respeito à sua integridade territorial, ela não opera por capricho, mas por uma lógica de soberania que considera a questão taiwanesa não negociável. E isso foi deixado muito claramente através de Xi Jinping para Donald Trump. Então, essa tensão que surge como afirmação identitária de Taipei, ela colide com a determinação estratégica de Pequim. Então, o anúncio da visita de Donald Trump à China, ele não pode ser confundido com essa tensão que surge sobre essa afirmação identitária de Taipei. E para completar, David, sobre esse tema, nós temos também aí o anúncio da visita de Vladimir Putin à China, né, uma nova etapa dentro dessa importância chinesa no contexto geopolítico, o que confirma uma tendência cada vez mais próxima entre China e Rússia. E essas potências, elas compartilham interesses convergentes, contestar a hegemonia normativa ocidental, desenvolver alternativas aos sistemas financeiros e tecnológicos dominados pelos Estados Unidos da América. E tudo isso consolida esferas de influência regional. Por isso, vamos esperar muita coisa dessa visita de Putin à China. É isso, David. Wellington, gostaria que acrescentasse mais um bocado a sua análise no sentido de olharmos para esta ambiguidade do discurso de Donald Trump. Portanto, cada vez mais aqueles que eram os proxies norte-americanos, um pouco por todo o mundo, depois do caso da Venezuela, portanto, olhando aqui para a questão da América Latina ou América do Sul, temos o caso, sobretudo na Europa, da própria Ucrânia, sendo que agora temos essa questão a estender-se para a Ásia. Taiwan vai se sentir cada vez mais órfã desta proteção que julgava que tinha dos Estados Unidos da América, olhando que, por exemplo, o Congresso aprovou venda de armamento para Taiwan no valor de 13 mil milhões de dólares e esta aprovação está engavetada no gabinete de Donald Trump. Portanto, Donald Trump precisa assinar esta venda. Portanto, o Congresso já aprovou, mas Trump disse não, isto fica congelado aqui até quando e como eu quiser. Portanto, Taiwan e os países do Médio Oriente já se sentiram mais protegidos pelos americanos. Portanto, sempre julgaram que estivessem livres de ataque de qualquer outra potência porque os americanos pudessem defender. Mas analistas em estudos sobre a política asiática dizem que Taiwan já não olha para os americanos desde 2014, quando os americanos nada fizeram quando a Rússia tomou a Crimeia. Portanto, a qualquer instante, e vimos agora a questão de como o Irão atingiu países da região e os americanos pouco ou nada puderam fazer para protegê-los. Portanto, são os americanos aqui a mudar de postura e como é que esses proxies se devem reposicionar no atual contexto? Olha, David, sua pergunta é interessante porque ela, apesar de você não ter mencionado a palavra economia, ela ratifica tudo aquilo que nós temos falado aqui neste espaço ao longo de anos, não é? Sobre a decadência econômica dos Estados Unidos da América. O enfraquecimento dos Estados Unidos da América na questão iraniana, que você sugeriu muito bem, aqui na Europa, né, com a ameaça de extinguir bases militares e também o fraco apoio à Ucrânia, ainda que tenha enviado e vendido armas, faz com que os Estados Unidos da América vejam ali os vizinhos do continente americano como os únicos alvos que ele consegue, de alguma maneira, manipular nos seus interesses próprios. Ainda assim, encontrando sérias resistências de China e Rússia. Ou seja, não dá mais para falar sobre potência única, como antigamente. Nós temos uma China muito forte e temos uma potência militar chamada Rússia. E essa união de China e Rússia, que inclusive eu mencionei no final do meu recente comentário, faz com que toda essa ótica de
hegemonia norte-americana diante de um contexto geopolítico, ela se perca. Então, se Taiwan começa a se retirar dessa estrutura de proteção norte-americana, Taiwan praticamente joga a toalha, porque não tem, através de Europa e outros países, como confrontar a China. Então, é preciso que seja dialogado tudo isso, em que a China seja ouvida e que determinados países que querem se impor como grandes potências, no caso dos Estados Unidos da América, Reino Unido, França, respeitem essa conquista chinesa para evitar problemas maiores, não só para eles, mas como um todo o contexto, especialmente tecnológico. Repito, uma guerra entre China e Taiwan vai mergulhar o mundo num caos tecnológico sem precedentes. Por isso, é preciso que tudo isso seja revisto com muita cautela. Obrigado, Wellington. Wellington, olhamos sim, agora o professor Almeida queria dizer justamente voltando para o Extremo Oriente, mas vamos agora sim para o Médio Oriente, onde a situação continua tensa entre Estados Unidos, Irão e Israel. As negociações continuam algo suspensas, o cessar-fogo continua a vigorar, um cessar-fogo por tempo indeterminado, determinado por Donald Trump, numa altura em que o The New York Times noticiou neste sábado que há fontes dentro do Pentágono que dizem que está-se à espera do retorno de Trump da China, porque Trump estará a preparar um ataque mais forte e mais agressivo a Taiwan. Portanto, ao Irão, melhor. Uma informação que Trump não confirma, Hegseth não confirma, Rubio não confirma, portanto, informações algo desencontradas. Mas este é o cenário que se vive, numa altura em que, em Israel, internamente, as coisas não vão muito bem. Poderemos ter eleições antecipadas, anunciadas na próxima semana já. Olha, David, você fez um resumo fantástico, porque esse cenário geopolítico no Médio Oriente é um cenário que já atravessa um momento de elevadíssima complexidade. Se formos olhar que tem sido caracterizado pela convergência entre manobras diplomáticas de fachada e a persistência de práticas militares unilaterais, nós vamos chegar a isso que você falou. Os Estados Unidos ameaçam que vão atacar, depois Donald Trump nega, ele fala sobre cessar-fogo, mas ameaça por instante. Então, essa análise sobre essa situação, ela passa necessariamente sobre a estagnação das negociações entre Washington e Teherão e também as declarações contraditórias sobre o perfil de Israel diante desse cenário. Essa declaração de negociar de uma maneira favorável aos Estados Unidos, como Donald Trump tem falado à imprensa de diferentes maneiras, isso tudo faz com que esta guerra ela não tenha um tempo certo para acabar. E isso evidencia um impasse que pode pôr em questão não só os países ali regionais que estão diretamente envolvidos, mas estamos falando sobre um pouco mais de 1/5 do escoamento de petróleo e derivados através do Estreito de Hormuz. Então, essa estagnação não é uma espécie de acidente de percurso. Tudo isso que nós estamos vendo é o resultado previsível de uma espécie de abordagem norte-americana que tenta privilegiar a coerção contra outro país e ignora a importância do diálogo e da reciprocidade. Essa realidade prática, essa paralisia das convenções e das conversações entre Washington e Teherão, ela continua a operar sob uma premissa de que essa pressão máxima de ameaça militar, sanções econômicas, bloqueios navais, ameaças militares, tudo isso que temos visto, ela produzirá concessões dos Estados Unidos sobre o Irão, algo que na prática não vai acontecer. Então não adianta jornal A, B ou C, revista, televisão, rede de rádio, seja lá quem for, falar de que o Donald Trump, depois da visita à China, vai determinar um ataque perverso contra o Irão, etc. Se isso acontecer, vai haver muitos prejuízos, sim, para
os iranianos. Em contrapartida, vai haver uma resposta que poderá ser determinante para a existência de Israel e também um fim de qualquer tipo de participação norte-americana no Médio Oriente. Então, David, essa recusa norte-americana em aceitar a proposta iraniana, dita por Donald Trump a toda a imprensa, dizendo que é totalmente inaceitável, isso revela mais sobre uma espécie de rigidez da oposição de Washington do que sobre méritos, sobre a guerra em si. Quando um plano que contempla o fim das hostilidades, a suspensão de bloqueios, a liberação de ativos congelados é rejeitado sem contraproposta substantiva, a mensagem transmitida para todo mundo é que o objetivo não é a resolução do conflito, mas a manutenção de condições que permitam a projeção de influência regional. E essa influência regional dos Estados Unidos da América vai ser perdida porque os países começam a negar o espaço aéreo aos Estados Unidos da América para ataques contra o Irão. Então, essa possível dissolução que você mencionou do parlamento israelense, ou israelita, como falamos aqui, e também a antecipação de eleições legislativas, que não é algo certo ainda, né? Tudo isso está inserido nesse contexto de profunda fragmentação da política interna, porque com a política liderada por Benjamin Netanyahu, Israel sofreu demais, especialmente na guerra contra o Irão. E quando Benjamin Netanyahu vai para os holofotes para dizer que conquistou mais de 60% do território de Gaza, ele mente porque ele não ocupa isso. O máximo que ele consegue fazer é introduzir automóveis de guerra, fazer ataques contra civis, que é o que restou para ele, para poder vender a propaganda e tentar transformar isso como uma grande conquista de guerra. Então, esse cessar-fogo de Israel e Líbano, que tem sido também projetado com essa prorrogação por mais 45 dias, não vai ser respeitado porque Israel não consegue ficar sem atacar civis. Enquanto não houver um diálogo com o Hezbollah, esse tipo de conflito não terá nenhuma alternativa de fim. Vai ser sempre essa hostilidade permanente, com avanços de Israel, é muito claro isso, mas com contrapartida, especialmente do Hezbollah. Então, essa situação completa, ela joga por terra toda a teoria de Donald Trump de grande conquistador da região, elimina essa autossuficiência de Benjamin Netanyahu na região. Então, nós temos que fazer essa análise a partir dos eixos que são apresentados, com Israel e Estados Unidos perdendo uma guerra para o Irão, que tem um apoio, sim, da China, da Rússia e de outros países. O Irão, como qualquer Estado soberano, tem o direito de defender os seus interesses nacionais e de participar em condições de igualdade em negociações internacionais. Então, nós estamos aí diante de que essas próximas decisões, elas sejam guiadas não por uma urgência que tem sido apresentada por alguns analistas de obter vitórias retóricas, mas sim pela sabedoria de construir entendimentos que sejam capazes de sustentar uma estabilidade regional. O Médio Oriente merece mais do que essa fragilidade apresentada por Benjamin Netanyahu e Donald Trump, David. Obrigado, Wellington. Wellington, em 30 segundos, um comentário possível sobre esta anunciada operação conjunta entre Washington e Lagos, portanto, entre a Nigéria e os Estados Unidos da América, em como terão atacado bases do Estado Islâmico na região da África Ocidental e tendo abatido o segundo homem mais importante do Estado Islâmico naquela região. David, já que você pediu para que eu seja objetivo, vou ser extremamente prático. Os Estados Unidos tentam instrumentalizar essa retórica antiterrorista para poder justificar sua presença militar na região. No cenário geopolítico africano, a operação ela consolida a estratégia norte-americana de substituir
construção institucional por ações pontuais que servem prioritariamente à contenção de concorrentes estratégicos e também à manutenção de esferas de influência. Então, se fôssemos fazer uma análise com mais tempo, poderíamos falar que é o resultado de uma espécie de perpetuação de ciclos de instabilidade patrocinado pelos Estados Unidos da América, a fragilização de mecanismos regionais autônomos e também a erosão da capacidade decisória dos estados locais. É dessa maneira que eu vejo esta perda, que é justa, diga-se de passagem, mas a maneira como foi feita é ruim para a Nigéria e para os países africanos. Obrigado, Wellington. Quero agradecer a ambos e também o Wellington Calazans, portanto, jornalista e também especialista em relações internacionais. Aos dois, muito boa noite. Obrigado pelos comentários na noite de hoje e até o próximo programa no próximo sábado. Grande abraço, David, professor, e a você assistindo ao Conexão Angola. Até a próxima semana. Muito obrigado e agradeço também a preferência do estimado telespectador pela preferência da sua audiência, esperando sempre que a forma como o programa foi conduzido tenha servido para o seu entendimento sobre os assuntos que tiveram análise nesta edição de hoje. Conexão Angola é o seu programa de preferência para se manter informado sobre o que mais importante acontece pelo resto do mundo. Este é o espaço de análise e comentário à atualidade internacional na TPA Notícias. Eu sou David Mudo. Voltamos a estar juntos em próximas ocasiões, quando se justificar. Boa noite, mantenha-se com os canais TPA.